Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã. E desde que Flávio Dino foi indicado para o STF, que o nome de Lewandowski apareceu com força total na agenda de Lula, e desde o fim do mês passado que o Lula já decidiu que Lewandowski na justiça é uma solução genial para complementar a tarefa de Flávio Dino no STF. A missão que Flávio Dino vai ter no STF, que não é uma missão de Lula, assim como a de Lewandowski no Ministério da Justiça, não será uma missão de Lula, mas uma missão de Estado, uma missão de país, uma missão histórica. Então vamos entender o que acontece. A mídia finalmente reconheceu que Lewandowski é inevitável. E Lewandowski é inevitável. Sempre foi, e esse plano, de certa forma, era paralelo ao de indicar Dino ao STF. Na verdade, essa reportagem da mídia, esse reconhecimento na mídia, já começa a tentar mostrar que Lewandowski apareceu do nada aí, caiu de paraquedas, aí o Lula, sabe que é uma boa ideia? Vou colocar o Lewandowski lá. Não é nada disso. Não é nada disso, inclusive muita gente desinformada dizia que havia a possibilidade de a Glaze ir para o Ministério da Justiça, e vários outros nomes. Surgiu Marco Aurélio Carvalho, líder do Prerrogativas, que jamais disputaria o Ministério da Justiça com o Lewandowski. Eu conheço o Marco Aurélio Carvalho, eu sei da missão dele no Prerrogativas, eu sei da importância que o Marco Aurélio Carvalho e o Pedro Serrano dão ao grupo Prerrogativas. Desde 2017, eu estava contando essa história ontem, quando eu fui atacado ali pelo Sérgio Moro. Eu participei com o Pedro Serrano e com o Marco Aurélio Carvalho de uma conversa, porque eu estava lá, não que eu tivesse envolvimento no caso, mas eu estava lá e vi como nasceu o Prerrogativas, e o grupo Prerrogativas é uma ideia muito importante, porque os advogados progressistas fizeram muito pelo país nesses últimos anos. Então eu sempre duvidei que o Marco Aurélio Carvalho fosse deixar de estar à frente de um projeto do qual ele é um dos pais, ao lado do Pedro Serrano. E a mídia vem com essa história aí de que o Lewandowski vai para o Ministério da Justiça para mudar o tom do ministério, para dar um tom mais sóbrio, porque o Dino era muito briguento. E não é nada disso, é conversa fiada. A mídia diz, o Lula avalia que o Dino foi importante neste ano, mas que é hora de estilo mais discreto. O Flávio Dino não tinha estilo nenhum. E o Lewandowski, na verdade, ele vai para uma sabatina na Câmara dos Deputados, numa daquelas comissões de quinta série, que eles ficam tentando desestabilizar o ministro. O Lewandowski também vai falar umas boas ali, se forem falar para ele aquilo que fizeram com o Flávio Dino. O Dino não é briguento. Eu conheci o Flávio Dino, eu fui até ele várias vezes. O Flávio Dino é uma das pessoas mais educadas, mais tranquilas que eu conheço. O Flávio Dino é um sujeito tranquilo, light, zen, sereno. O problema é que aquelas comissões da Câmara é um absurdo, não é? Essa fala de setores da mídia de que o Flávio Dino é briguento,
Isso é uma vergonha, pessoal, isso é uma vergonha, porque ele foi desrespeitado, ele foi desacatado nessas comissões da Câmara, principalmente naquela da Bia Kicis, né, de assuntos financeiros, aquela outra da segurança pública, não é? São comissões que tem uma horda bolsonarista ali que fica tentando desestabilizar, e mesmo quem não é da comissão vai lá para tentar desestabilizar o ministro do PT da vez que eles levam. Eles conseguiram desestabilizar, essa comissão da Bia Kicis conseguiu desestabilizar a Nízia Andrade, a ministra da Saúde, que é uma das pessoas mais serenas, mais sóbrias que eu já vi na minha vida. Então o Lewandowski não vai mudar o tom de coisa alguma. O Lewandowski, a missão dele no Ministério da Justiça foi decidida, junto com a indicação do Flávio Dino ao STF, a de formar um escudo de proteção contra ataques que vêm por aí. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez um alerta ontem, minha amiga, meu amigo, no sentido de que o PT ele tem uma maioria muito escassa na Câmara dos Deputados e, na verdade, no Senado a situação não é muito melhor. E a Gleisi disse o seguinte: olha, se cair a popularidade do Lula, eles vão fazer com o Lula o que fizeram com a Dilma, vão tentar derrubar o Lula. E isso é algo que, se houvesse juízo na política brasileira, principalmente na esquerda, já teria sido visto isso. Esses ataques, essas picuinhas aí contra o Lula, tudo isso, toda hora tem uma picuinha diferente contra o Lula, não só da direita como de setores da esquerda. Tudo isso é péssimo, porque o que acontece é o seguinte: a popularidade do Lula é algo muito importante. Se cair, isso foi o que a Gleisi Hoffmann disse ontem, tá? Se cair a popularidade do Lula, vão derrubar o Lula, ou vão tentar derrubar o Lula, como fizeram com a Dilma. Então, o Flávio Dino, no STF, com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes, muitos falam: ah, mas o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes ajudaram a derrubar a Dilma. Foi outro momento, veio a Vaza Jato, o STF entendeu que errou ao apoiar a Lava Jato, uniu-se, foi se unindo à esquerda em defesa da democracia, tirou o Lula da cadeia, devolveu os direitos políticos para o Lula, impediu que o Bolsonaro matasse muito mais gente na pandemia, impediu o golpe de 2022, impediu as mentiras sobre as urnas, e se não fosse o STF, o Lula não tinha vencido a eleição, porque ele ia ser derrubado pela direita. O STF teve um papel importantíssimo, e agora, com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino, o Lewandowski, ele complementa no Ministério da Justiça uma frente, um escudo contra o golpismo que vem aí. Condenados a penas altas, golpistas vão ficar menos de 3 anos em regime fechado. Isso eu tenho falado aqui há muito tempo. Inclusive eu encontrei outro dia com um advogado importante que é bolsonarista. Mas ele é aquele bolsonarista light, sabe? Ele veio com uma historinha. Eu estava num restaurante ali, estava com a minha esposa, e ele apareceu, estava lá com os amigos dele, sentamos à mesa, começaram a conversar. Ah, mas aquelas penas que o STF deu para os pobres patriotas é uma pena muito grave, é uma pena muito alta, desproporcional, 17 anos. Eu disse para eles isso, nos Estados Unidos não é assim. Eu disse para eles: olha, o negócio é o seguinte, nos Estados Unidos o cara é condenado a 17 anos, ele fica 17 anos na cadeia.
No Brasil, o cara é condenado a 17 anos, e em 2, 3 anos o cara está na rua. Dito e feito. Condenados a penas altas, golpistas vão ficar menos de 3 anos em regime fechado. Entre os ministros do STF há um comentário pragmático sobre as críticas que a corte recebeu quanto às penas elevadas dos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Aqueles que cometeram os crimes mais graves, ou seja, que estavam nos prédios públicos durante o quebra, receberam pena total de 17 anos. Só que essa turma ficará efetivamente presa apenas por mais 2 anos em regime fechado. Gente, em regime fechado. Porque o que é que acontece? Em regime fechado, dentro da cadeia, sem poder sair, são 3 anos. Depois vai para o semiaberto, depois vai para o regime aberto. Quer dizer, em 5 anos eles estão livres do que fizeram. E convenhamos, quem invadiu os 3 poderes no país, destruiu os palácios dos 3 poderes, destruiu obras de arte inestimáveis. Quem fez tudo aquilo, você não vai deixar 2 dias na cadeia e mandar para casa, não é? Impostos, privatizações e cortes. O que esperar de Milei na economia? Eu vou resumir em uma palavra. O El Loco, o presidente imbecil da Argentina, que não tem programa, porque na verdade o verdadeiro presidente da Argentina vai ser o Maurício Macri, que afundou a economia argentina, que provocou nada mais, nada menos do que uma maxi desvalorização do peso, não é? Ele saiu escorraçado da Argentina, porque ele meteu a Argentina na crise que o Alberto Fernandes herdou. Então o Alberto Fernandes está pagando o preço do que fez o sujeito que está voltando ao poder com o Milei, que é o verdadeiro presidente da Argentina. O Milei é um boneco, é um títere, é um palhaço, como o Bolsonaro, um instrumento. E esse cara vai privatizar até o ar que os argentinos respiram. E eu vou dizer, precisam e respiram, né? Eu vou dizer para você, aí os argentinos, ao fim desse governo Milei, vão colocar a esquerda no poder e ela não vai sair nunca mais, porque esse cara vai causar uma crise na Argentina que não vai sobrar pedra sobre pedra. E, na verdade, o que há um grande medo aí no mundo afora é que o Milei vencendo na Argentina e o Donald Trump, se vencer mesmo a eleição nos Estados Unidos, eles vão formar um eixo do mal, não é? Um eixo que sai do norte e vem até o sul, sai do extremo norte e vem até o extremo sul da América, com 2 criaturas que ao lado dessa terceira aqui, que vai se dar mal, que vai ser presa, que é o Bolsonaro, vão formar uma ameaça à humanidade. E as sabatinas do Dino e do Gonê vão paralisar o Congresso semana que vem, e inclusive em um período que tem pouco tempo, não é, para o Congresso trabalhar, porque entra em recesso dia 23. Mas não tem jeito, espera-se que essa sabatina seja, na verdade, até quarta-feira da semana que vem não vai fazer nada na Câmara, no Senado Federal, e a Câmara dos Deputados vai ficar nesse compasso aí, não é? Na Câmara talvez alguma coisa avance, mas no Senado, o Senado vai parar por causa dessa sabatina. O Bolsonaro vai ser recebido com honras de chefe de Estado na posse de Milei. E, na verdade, o Milei não está decepcionando quem achava que ele ia ser uma provocação só. Ele está provocando o Lula, está dando um status para o Bolsonaro que ele jamais poderia ter, porque ele é um ex-presidente processado pela justiça brasileira. Isso é um desrespeito ao Estado brasileiro que está fazendo Milei, e cabe às autoridades brasileiras, ao Poder Judiciário, tomar as medidas corretas, porque esse sujeito foi à Argentina para conspirar com outro golpista e extremista de direita, nazifascista igual a ele, o tal do Javier Milei. Então isso é um deboche ao Poder Judiciário brasileiro,
e espera-se que o Bolsonaro pague por essa afronta. A Gleisi e o Haddad estão divergindo sobre a condição da política econômica e é uma divergência interessante, porém uma divergência que é difícil você saber quem tem a razão nessa história. Eu vou te explicar. A Gleisi acha que o Brasil não deve tomar muito em conta a questão fiscal e investir pesado e aquecer a economia. O Haddad acha que violar a responsabilidade fiscal não resulta necessariamente em crescimento e pode representar um risco muito maior. E eu acho, dizer para vocês que é difícil a gente saber quem tem razão nessa história. Por uma razão muito simples, gente. Ninguém sabe quem tem razão. Eu tendo a concordar de um lado com a Haddad e tendo a concordar de outro lado com a Gleisi. O pior de tudo é que eu acho que os dois estão certos. E aí, para nós mortais comuns, vai ser difícil saber qual é o caminho. O Haddad está pilotando a economia, né? A gente vai ter quem vai prevalecer nessa questão. Eu acho que vai ser ele, apesar que a Gleisi tem uma influência muito grande junto ao Lula, mas eu sinceramente eu não tenho nem como te dar uma opinião do que eu acho que deve ser feito. Se colocar de lado a responsabilidade fiscal e acelerar a economia, porque a situação está ficando complicada, a popularidade do Lula está ali no limite, não é? Ela está estável tal, mas se cair, é o que a Gleisi falou, o Congresso vai devorar a gente e aí só vai restar o recurso do escudo que está sendo construído no STF e entre os governos, entre os poderes judiciário e executivo contra o golpismo do Congresso que vai explodir. Condenados a penas altas, aqui repetiram essa matéria, e o Aécio, na verdade, pode ser que o PSDB deu o último tiro de misericórdia em si mesmo e indique o Aécio para candidato a presidente da República em 2026. Na verdade, aí você vê o que restou do PSDB, duas figuras lamentáveis, o Aécio Neves, que se envolveu em corrupção até o pescoço e conseguiu se livrar, e o Eduardo Leite, um bolsonarista arrependido que tentou usar a sua orientação sexual para conseguir ser presidente da República. Evidentemente que não tinha o menor sentido, né? Ninguém deve votar nele por ser gay, mas ninguém deve votar contra ele ou não querer elegê-lo por ser gay, mas ninguém deve votar nele por ser gay. Isso é um absurdo, a orientação sexual. Então todos os homossexuais do Brasil ou todos os héteros do Brasil vão ser presidentes porque são héteros, porque são bissexuais, homossexuais, pansexuais, seja lá o que for. Né? A orientação sexual de uma pessoa não pode definir se essa pessoa serve ou não para governar qualquer coisa. E por fim, a posse do Milei da Argentina vai ser muito rápida, né? Entre a eleição e a posse, você vai ter aí o que? Um mês, pouco mais de um mês, é bem rápida a posse. E ele vai sair do hotel, ele está hospedado num hotel, vai ter uma missa, não deveria ter, porque o Estado deveria ser laico, nada contra missas, mas a religião de uns não pode se impor sobre a religião de outros ou sobre a falta de religião de outros. Enfim, seja lá como for, pouco importa como vai ser a posse do Milei, o que importa é que esse foi um erro absurdo que os argentinos cometeram e vai custar muito caro para eles. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.